Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque o que Deus tem para você, só Ele mesmo pode lhe dar, que é paz, que é segurança na alma, que é tranquilidade na vida, apesar de tudo que nos acontece. Ele tem uma palavra para o teu coração hoje. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós estamos aqui, Deus, para compartilharmos aquilo que o Teu Espírito testifica no nosso espírito, que nós somos filhos do Senhor, filhas do Senhor, e que hoje o Senhor tem uma palavra nesse sentido para os nossos corações, para que a gente não desanime, muito pelo contrário, para que a gente se jogue nos Teus braços, ó Deus, e caminhe firmes, resolutos, ó Deus, como quem sabe a quem segue. Em nome de Jesus, ajuda-nos a absorver essa palavra no nosso coração, Pai, na nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos abençoados por essa palavra que é vida, que é maná do céu para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos dá hoje para compartilharmos se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. O texto, a partir do versículo 1 até o versículo 17, diz o seguinte: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ufa, que texto! Parece um jogo de palavras, não é, irmãos? Mas é um texto muito pertinente, muito importante para a questão da nossa fé. E eu sei que vocês, assim como eu, enfrentam muitos conflitos do tipo: será que realmente eu me encaixo nesse quadro de vida pelo Espírito? Ou eu ainda estou na carne? Muita gente fica confusa por causa dos conflitos que estão dentro de nós, assim, que são permanentes, são constantes.
Então muitos crentes às vezes ficam em dúvida até sobre a sua salvação, porque não entenderam bem as coisas como funcionam. E Paulo, ele vem aqui dar uma luz sobre esse assunto, porque ele não ignorava o que se passa dentro de uma pessoa, os conflitos que nós temos que enfrentar, a luta constante dessas oposições entre espírito e natureza humana, ou alma, ou carne, como você quiser. A gente sabe que onde não há oposição, onde não há contradição, não há conflito. Por outro lado, onde há conflito, é muito difícil a gente manter a nossa integridade. E quando eu falo de integridade, eu não estou falando daquela questão que as pessoas sempre pensam em honestidade. Eu estou pensando nessa coisa da gente não ficar craquelado, não ficar dividido, não ficar quebrado. Os conflitos, eles acontecem porque cada uma das partes puxa a corda para o seu lado. E esse cabo de guerra é inevitável, porque a única maneira desses dois, espírito e alma, funcionarem juntos, seria um se submetendo ao outro, já que os dois, espírito e natureza humana, alma, ocupam o mesmo corpo. Esses dias eu vi uma notícia que me deixou estarrecido na TV, no jornal, que comprova o que esse tipo de cabo de guerra causa no corpo. E também afeta emocionalmente as pessoas e espiritualmente, é lógico. Um casal literalmente lutando pela criança de 8 meses. O pai entra na casa e queria a criança de todo jeito, e a mãe não queria deixar a criança ir. 8 meses. O pai pega a criança pelas perninhas e a mãe segura a criança pela cabeça, e fica aquele puxa daqui, puxa dali, puxa. Isso resultou na morte da criança, não na hora, alguns dias depois. E pasmem vocês, os pais a levaram até o pronto-socorro, a criança foi atendida, foi medicada, deveria ficar internada, mas os pais a tiraram de lá e a levaram a uma benzedeira que não resolveu o problema da criança. Eles pegaram e levaram num outro benzedor que também não resolveu o problema da criança, e a criança infelizmente veio a óbito. Esse, num certo sentido, é o nosso drama, forças opostas tentando ficar com o domínio das nossas mentes. Nem sempre isso fica muito claro para nós, mas às vezes essas crises, esses conflitos se intensificam de maneira tão violenta que a impressão que dá é aquela máxima infeliz dita por muitos homens, pessoas do sexo masculino, com relação às suas companheiras. Eles dizem: se não for minha, não vai ser de ninguém. É esse o sentimento que eu percebo dentro de mim às vezes, um puxando para lá: se não for meu, não vai ser de ninguém, se não for meu, não vai ser de ninguém. E tem pessoas que espanam por causa disso. Uma pessoa não existe sem espírito, ela estaria morta, mas também sem uma alma, ela se tornaria um demônio. Um ser espiritual sem alma é um demônio. Portanto, nós precisamos dos dois. Mas como essas coisas têm posicionamentos quase que sempre antagonicamente definidos, isso detona muita gente. As pessoas que não nasceram de novo, que não têm Jesus no coração, não têm o Espírito Santo dentro de si, elas não têm tanto problema com isso, porque o espírito delas está em estado vegetativo. Mas quem tem Jesus na vida experimenta tais conflitos, porque a pessoa é constantemente desafiada. Eu sinto isso na minha vida. E durma com esse barulho. A nossa mente tem que lidar com essa batalha entre espírito e carne, ou seja, entre a revelação
palavra de Deus e a situação que a gente está vivendo, entre Deus e o diabo, tem que lidar com essa batalha da graça, entre a graça de Deus e a lei, entre a palavra de Deus e a filosofia do mundo. E não é só uma questão de escolha, antes fora. Se fosse só assim, eu escolho servir a Deus e pronto, acabou o problema, seria uma bênção, mas não é assim. É justamente essa decisão, a partir dessa decisão, eu escolho servir a Deus, que os conflitos começam. E você tentar colocar essas coisas numa mesa de negociação, vai dar briga, conflito. Imagine a mente querendo conciliar espírito e alma. Não dá certo. Por isso, não podemos nos dar ao luxo de ter uma má interpretação da posição de Deus em relação a nós por causa desses nossos conflitos. Deus, ou a nossa salvação, a nossa relação com Deus, ela quase que não tem muita coisa a ver com esses conflitos nossos. O nosso status, vamos dizer melhor assim, o nosso status diante de Deus não tem a ver com esses conflitos. Isso é coisa de louco, ou para deixar qualquer um maluco. Mas nós crentes, é difícil, a gente vive conflitos dessa natureza. Se eu posso ou não posso fazer isso, agora que eu fiz, o que vai acontecer? Nossa, eu não devia ter dito aquilo, eu disse, e agora? Como é que eu vou acertar? Deus, eu fiz uma coisa que o Senhor não queria, eu vou para o inferno, e agora como é que vai ficar? Pai, essas coisas, haja diazepam, alprazolam, maracujina, rivotril para crente. E Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, vem trazer uma luz sobre o assunto para que nós consigamos sair dessa confusão sem sermos destruídos por ela, sem ficarmos fracionados, quebrados, divididos por ela. Então, sobreviver a esses conflitos indica que nós estamos nos movendo para um outro nível. Só que o diabo não libera a gente assim, não. E nem a nossa carne, a nossa alma nos libera para viver na dimensão do Espírito assim, numa boa. Não tem esse negócio. Se a gente não conseguir se achar nesse redemoinho, nós vamos ficar confusos. E a confusão é a porta de entrada, é a porta que o diabo precisa para entrar e nos deixar mais loucos do que nós já somos, ou do que estamos. Mas quando a gente começa, ou quando a gente consegue aceitar o fato de que sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo é que a nossa vida está condenada, aí esses fardos, esses conflitos começam a ficar mais leves para a gente carregar. Nós não somos condenados ao inferno por causa desses conflitos. Uma pessoa é condenada ao inferno, ou o que quer que seja que você pense, porque ela não tem Deus. É a única coisa. A sua vida não está condenada ao inferno por causa dos conflitos e derrotas que acontecem na sua vida. Mas nós temos um crivo próprio, pessoal. A gente se condena muito. Nós somos muito duros conosco mesmo, por causa do que fazemos, do que falamos, do que pensamos. E seria bom esse tipo de coisa se esse tipo de dureza nos aproximasse de Deus. Mas a verdade é que isso nos afasta da cura, ou seja, de Deus, porque invariavelmente as pessoas seguem ou reagem como Adão e Eva nos seus fracassos espirituais. As pessoas se escondem de Deus porque têm vergonha de encará-lo. Mas Paulo está dizendo para a gente aqui, não, fique em paz, não é assim não. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós não podemos mais ser julgados por aquilo que já foi pago. E essa é a boa notícia que Paulo está nos dando aqui. Nós, por exemplo, no nosso cancioneiro, no nosso inologia, evangélica, nós temos muitas das músicas, das letras das músicas,
tentando nos fazer entender o quão importante é ter Deus na vida. Por exemplo, anda com Deus, segura na mão de Deus. Por quê? Porque a gente precisa ser constantemente lembrados disso. Parece que não fixa na mente da gente o fato de não estarmos mais debaixo de condenação. Você pode andar com Deus, você pode ir a Deus sem problema algum do tipo neura. Quem tem o Espírito Santo dentro de si não está mais sob o domínio da carne. Apesar de vez por outra a gente dá aquela escorregada. Mas se você quiser saber mesmo se o Espírito Santo está dentro de você, é só checar o que está seguindo você, acompanhando você. Se você estiver caminhando com Deus, diz o Salmo 23, verso 6, que a bondade e a misericórdia seguirão não apenas alguns dias da sua vida, mas todos os dias da sua vida. Agora, se você estiver caminhando com as trevas, mesmo que sem consciência disso, mesmo que você esteja pensando que está com Deus, mas não está, o que vai seguir você é confusão, caos. Por exemplo, se toda vez que você está na sua casa só tem confusão com as pessoas, os seus familiares, se toda vez que você entra no carro com a família só tem discussão, se toda vez que você está no trabalho as pessoas implicam com você, se as coisas sempre acabam em confusão para você, isso não é perseguição porque você é cristão ou cristã, é a companhia de com quem você está andando, que certamente não é a de Deus, porque o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia nos revela, não é Deus de confusão, mas de paz, diz Paulo em 1 Coríntios 14. Quem anda com Deus tem alegria, tem paz, né? Está com o seu interior meio tranquilo, ainda que esteja inserido num contexto muito difícil de vida. E é justamente isso que Paulo quer que nós entendamos, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo com todos os conflitos provocados pela guerra entre espírito e carne dentro de nós. Quando somos salvos por Jesus Cristo, os conflitos para controlar quem nós somos, a nossa mente, começam. Até então, a carne que está conectada, ligada ao mundo, controlava nossas mentes. Mas agora tem mais alguém na parada. Enquanto não havia oposição, a alma estava livre para fazer o que bem entendesse, mas agora não é mais assim. E não é carne e diabo, alma e diabo não são a mesma coisa. Aqui especificamente nesse texto, não se trata de batalha espiritual contra as forças que Paulo se refere lá em Efésios 6, não. Aqui trata-se da batalha entre a nossa natureza, a carne, não é? A alma e o espírito, que agora está vivificado pelo sangue de Jesus, e eles estão disputando o controle desse receptáculo. Então, carne e espírito lutam pelo controle da nossa mente. Agora vejam, de um lado, a alma, sentimentos, emoções, anos, décadas de condicionamento a uma linha de pensamento, a uma linha de conduta, agora tem que abrir espaço para a mente de Cristo. Então não vai ser fácil assim não. Quando Deus criou o homem, o Espírito controlava o homem. O homem foi feito do pó da terra, mas quem o controlava era o Deus que havia soprado no boneco de barro. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas, digamos assim, perdemos a semelhança e ficamos só com a imagem. Ao perdermos a semelhança com Deus, nos desconectamos dele. E aí ficou fácil para a carne, para a natureza humana, que só tinha o que era físico para se conectar. O problema da carne é que ela não consegue se conectar com Deus, só com o mundo. Como a alma só consegue se conectar com o mundo material, quando o diabo manipula a situação mundial, ele manipula essa conexão corpo-alma.
E como é que funciona essa conexão da alma com o mundo? Através dos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas nenhuma dessas coisas nos conecta com Deus, só com o mundo. É por isso que há tanta oscilação no ser humano que, via de regra, só se sente bem quando as coisas vão bem ao seu redor. E é assim que o diabo tenta confundir e direcionar as nossas mentes para a alma, para a natureza humana, para a carne. Ele quer que a gente sinta mesmo, quer que nós vejamos, quer que nós toquemos, quer que nós nos apeguemos a essas coisas, quando o Espírito só precisa da fé, que não tem nada a ver com os nossos sentidos. A alma precisa dos sentidos para se conectar com o mundo, mas o Espírito só precisa da fé para se conectar com Deus. O Espírito de Deus testifica não com a nossa carne, diz aqui o texto, mas com o nosso Espírito, que nós somos filhos e filhas de Deus. Versículo 16. Essa é a nossa batalha, a disputa pela nossa mente. Nessa disputa, o diabo é apenas um sugestionador, já que o mal está instalado na nossa alma desde a queda. A disputa é pela mente, mas o Espírito está em desvantagem nessa batalha. Quando Jesus diz que a carne é fraca, lá em Mateus 26, 41, ele se refere às coisas espirituais. A carne é fraca para as coisas espirituais, mas a carne é muito forte, mas muito forte mesmo quando se trata do que é material. Uma mente entorpecida num corpo já viciado de anos, torna essa libertação, essa purificação, essa limpeza, na maioria das vezes, muito demorada e difícil, com muitas recaídas e reinícios. Evidentemente que nós temos que lutar o tempo todo para que isso não aconteça, mas o que Paulo tenta nos mostrar aqui, pelo menos na minha ótica, é que esses percalços não trazem mais condenação junto a Deus para aqueles cujo espírito foi vivificado pelo Espírito de Deus. O trabalho agora nosso é estimular a mente com as coisas de Deus, através do Espírito que agora habita em nós, através da palavra de Deus, para fazer com que a nossa mente se desintoxique das coisas da carne. E o corpo? Mente sana em corpo sano. Uma mente sã, dirigida pelo Espírito de Deus, vai ajudar o corpo a se desintoxicar também. Mas essa luta, ela é contínua, ela não para nunca. Essa é a luta até que a morte nos separe. E não tem divórcio nisso aqui não, é até que a morte nos separe mesmo. O mundo limita as nossas ações, as nossas vidas. Por exemplo, você pode ter várias casas, mas só pode estar numa delas por vez. Você pode ter muitos carros, mas só pode dirigir um por vez. Pode ter muitas roupas, mas só pode usar uma por vez. O mundo material é sempre assim, uma coisa por vez. Então, quando o mundo controla a nossa maneira de pensar, ele controla o que a gente faz. E é por isso que as nossas vidas são tão limitadas. É por isso que quando as coisas mudam, muita gente muda. Quando o mundo vai bem, muita gente vai bem. Quando o mundo vai mal, muita gente vai mal. Mas quem tem o Espírito de Deus não oscila dessa maneira. Uma pessoa de Deus age como quem tem Deus em toda e qualquer situação. As circunstâncias não mudam quem tem o Espírito de Deus dentro de si. Uma pessoa boa é uma pessoa boa quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. O mundo não entende isso, não aceita, nem aceita isso. Eles olham para uma pessoa de Deus que está passando por um perrengue na vida e debocham dizendo: cadê o seu Deus? Mal sabem eles que isso não muda em nada o que a pessoa é. Você é filho de Deus, filha de Deus, com muito, com pouco ou sem nada. Você é filho de Deus, é filha de Deus, com conflitos, recaídas e tudo mais. Gente, isso que eu estou falando, quero que você preste muita atenção nesse ponto. Não é uma concessão para você dar vazão à sua carne, de maneira, nem eu estou dizendo isso, e muito menos o apóstolo Paulo está dizendo isso.
O que nós estamos falando aqui é de reeducação espiritual. Tem a reeducação alimentar, que vocês conhecem, não é? Mas o que eu estou falando aqui é de reeducação espiritual. Quando o pessoal vai fazer uma bariátrica, tem todo um processo antes da cirurgia, né? A pessoa tem que passar por um psicólogo para preparar a pessoa para o que ela vai enfrentar, porque senão todo aquele trabalho será perdido, como eu já vi em alguns casos. Mas quando se trata de reeducação espiritual, isso só começa depois que a espiriátrica já aconteceu, depois que a cirurgia, né? Depois que Deus já nos salvou. Não tem pré-paração, só tem pós-paração. Hoje eu estou meio criativo na etimologia aqui. Primeiro nós somos salvos e só depois começam as transformações. Mesmo corpo, mesma alma, mas um espírito vivificado pelo sangue de Jesus. Alma e corpo ainda precisam ser transformados pela renovação da mente daquele que foi salvo, daquela que foi salva. Mas não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É isso que nós estamos tentando entender aqui. Paulo está tentando nos dizer: eu ainda não sou tudo aquilo que Deus queria que eu fosse, não é? Mas um dia eu serei. Eu ainda não faço tudo aquilo que Deus quer que eu faça, mas um dia eu farei. Eu ainda não expresso tudo aquilo que Deus queria que eu expressasse, mas um dia eu vou expressar. Pode levar a minha vida inteira, mas eu não vou entrar no céu sem estar pronto, porque aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo. O que eu e você, que somos de Jesus, que temos o Espírito Santo dentro de nós, precisamos entender é que não precisamos mais nos esconder de Deus, não precisamos mais nos envergonhar diante de Deus. O que a nossa alma sente e pensa e o nosso corpo pratica não pode mais nos condenar, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. É o que está escrito aqui. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o que Paulo está dizendo aqui: transformação sempre, até que a morte nos separe, mas condenação nunca mais. Transformação sempre, condenação nunca mais. Alegre-se, porque Jesus fez algo extraordinário por nós e agora está fazendo em nós. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.